As Big Techs, até certo ponto, veem a cada dia um crescimento das empresas chinesas nesse ramo. Sustentabilidade, falar de ESG geralmente prevê regulamentação, porque se a gente não intencionalmente coloca a intenção na pauta, ela costuma ficar para trás, né? Eu vejo que o Brasil ele tem um potencial gigantesco nesse sentido, né? Só para trazer alguns dados aqui para a mesa, né? Hoje a gente processa ainda cerca de 60% dos dados brasileiros fora do Brasil, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa vantagem competitiva gigante, que é 90% da matriz energética brasileira é renovável. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Futuros Beats, o nosso episódio Beat do Futuros, o podcast do Venturos. Então hoje aqui voltamos à nossa mesa original com todos os convidados que todo mundo já conhece. Seja bem-vindo, Anselmo Júnior, executivo do Venturos. Obrigado, Marcelo. Feliz de estar de volta. Maravilha. Seja bem-vindo também, Lívia Dias, gerente de produto do Venturos. Olá, pessoal. E, para completar nossa mesa, Andressa Agrede, nossa líder de inovação e cultura do Venturos. Bem-vinda, Andressa. Boa tarde, obrigada. Muito bem, hoje a gente vai falar um assunto bem interessante, mas que quando a gente começar a falar, vocês vão ver que tem desdobramento para tudo quanto é área, inclusive tecnologia e inovação. Hoje a gente vai falar sobre a corrida energética pela IA, algo que vem acontecendo nos últimos anos. Existe uma corrida por CAPEX de todas as gigantes de tecnologia para aumentarem seus data centers, aumentarem a sua infraestrutura computacional para IA, GPUs, etc, etc. Mas isso não é só construir prédios. Para esses prédios cheios de GPUs, muitas vezes da NVIDIA, né? Mas também tem outros aí já produzindo seus próprios processadores, isso consome energia, que não é pouca. Então você tem que gerar energia. E aí aconteceu algo muito interessante. O governo americano tomou uma medida drástica. Ele ativou uma lei da época de Guerra Fria, o Defense Production Act, o DPA, ou DPA em português, para tratar a infraestrutura de energia como uma questão de defesa nacional. Só para a gente entender, primeira DPA, Segunda Guerra Mundial, construiu o Arsenal da Democracia, também conhecido como Projeto Manhattan. Segunda Guerra Fria, toda a infraestrutura nuclear, os primórdios da indústria de semicondutores, tudo aquilo na fase 2, quando o DPA foi acionado na Guerra Fria. E agora, infraestrutura de ar como tecnologia organizadora e a rede elétrica como substrato. Então, o presidente Trump, na prática, decretou esse estado de emergência para poder injetar dinheiro direto em grandes obras, acelerar licenças ambientais, atropelar burocracias, construir refinarias, gasodutos, redes elétricas, usinas nucleares, por que não, e tudo mais. Mas isso tudo tem a ver com tecnologia. Então a gente vive o boom da IA. Para treinar, rodar esses modelos gigantescos, os Big Techs precisam desses data centers. Data centers consomem energia, assim como as cidades. Sem energia estável e abundante, a evolução da tecnologia trava. Os Estados Unidos perceberam que quem dominar a energia primeiro ganha a corrida da IA. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Lembrando, se você quiser mandar uma sugestão, críticas, comentários, coloque lá nas nossas redes, no YouTube, no Spotify, onde a gente deixa todos os episódios do Futuros, mas também tem um e-mail, futuros@venturos.org.br. Então, vou começar aqui com vocês, vou começar com o Anselmo, né, Anselmo? Fazia tempo que você não participava aqui do nosso Beats, mas a questão que hoje move as Big Techs de IA, né? Não é falta de desenvolvedores ou chips, é a energia para alimentar esses modelos, né? E você trouxe um ponto interessante. Esse DPA não foi assinado ontem, não, né?
acho que tem um ponto muito interessante aí sobre o DPA que está acontecendo. Diga aí, Marcelo. É isso mesmo, Marcelo. Se a gente efetivamente olhar o memorando, né, que foi trazido pelo Departamento, né, de Energia do governo americano, a gente vê que esse memorando, né, esse ato, né, começou em janeiro de 2025. Então, oficialmente, o Trump já assinou um ato que efetivamente abria as portas para esse DPA. Esse ato do Trump basicamente colocava algumas questões em relação à capacidade com que o governo enxerga o mercado de fornecer, né, na velocidade que o mercado precisa, ou que o povo americano precisa, né, a infraestrutura para as questões relativamente importantes para os Estados Unidos. A gente está falando de energia aqui, no caso da IA, mas nesse ato principal do Trump aí teve questões literalmente mencionadas sobre, por exemplo, petróleo, gás, diesel. Então, lá em janeiro de 25, isso de certa forma já tinha sido mapeado pelo governo americano. A DPA, eu acho que veio agora muito pela corrida pela IA. Como você falou, né, Marcelo, nas outras vezes, né, que a DPA foi ativada, vamos colocar assim, o governo estava olhando para uma situação crítica na corrida pelo posicionamento dos Estados Unidos como líder, né, em inovação, líder global, né, para se posicionar assim. E agora com a IA não é diferente. As Big Techs, até certo ponto, veem a cada dia um crescimento das empresas chinesas nesse ramo. Então, nesse contexto, a ativação do DPA vem como uma resposta ao governo chinês, às empresas chinesas na corrida pela IA. Gente, então o Trump tá com lastro aí para fazer um monte de coisa, né, do que ele vem fazendo, porque energia é uma questão de soberania, né? Sempre foi. Energia sempre foi importante. Qualquer país quebra sem energia. Se a gente pensar no Brasil, né, gente, o pró-álcool nos anos 70 foi uma crise do petróleo causada pela OPEP, lá que a OPEP ia subindo o barril, né, conforme ela queria, e a gente teve que criar um programa pró-álcool aqui, não deixou de ser um programa de soberania, né? Então, energia sempre foi muito complexo para as nações. E aí, o Andressa, aí tem uma questão assim que pega, né, bastante aí, porque assim, muitas vezes essas energias aí que precisam ser geradas, elas têm um custo, né? E aí a gente discute muito desenvolvimento sustentável, Green AI, tudo isso, e como é que fica, né? Porque aí nesse ato você atropela tudo isso, né? O perigoso aqui é porque sustentabilidade, falar de ESG geralmente prevê regulamentação, porque se a gente não intencionalmente coloca a intenção na pauta, ela costuma ficar para trás, né? E eu acho que as determinações que foram feitas, elas não são necessariamente algo que vai nos prejudicar no sentido de ser sustentável. Mas não tem nada ali que favoreça a pauta também. Como o Marcelo falou, é um movimento que está olhando para a soberania e que está olhando para a força interna, né? E não está olhando muito para metas climáticas. Na verdade, é um movimento que respalda um pouco juridicamente falando os Estados Unidos a despriorizar um pouco esse tema. E a consequência disso é que o conceito de Green AI como um todo pode ficar como secundário no meio disso tudo, né? Tem dois pontos específicos do que eu li sobre a movimentação que me preocupam. O primeiro é que ele deliberadamente quer acelerar atos de licenciamento ambiental e quer comer um pouco regulação, né? Que ele vê como uma barreira de mercado. O presidente Trump vê como barreiras isso. Isso já é um problema por si só. Mas também porque ele não, como eu disse, ele não foca especificamente em energias limpas, né? Na verdade,
meio que o contrário, ele foca em energia de base. Carvão, gás, petróleo. E aí pode sim virar um problema, né? Andressa, se você me permitir adicionar outra energia aí que realmente voltou para a discussão, é a energia nuclear, né? Nesse contexto, ESG e tudo mais, né, risco, né, a energia nuclear voltou e posso dizer que voltou até com a ideia de que o renascimento da energia nuclear, transformando essa fonte controversa, né, em uma solução estratégica e sustentável por conta da corrida da IA. Porque, né, de certa forma, é uma energia limpa, que literalmente funciona de forma ininterrupta, né? Diferente dos outros, de alguma forma. A hidrelétrica você precisa ter água, a eólica você precisa ter o vento. De certa forma, a energia nuclear, uma vez que você tem ali o combustível, ela não vai desligar nunca. Então, assim, olhando as necessidades dos data centers, onde você não pode ter uma interrupção de energia, você fala, não posso parar aqui o meu treinamento no meio da análise e continuar depois quando voltar a energia. Não existe isso, né? Então, voltou-se à mesa a discussão de que, olha, dependendo, vamos criar aqui mais usinas nucleares, porque essa energia nova pode nos ajudar. Eu queria só completar a fala do Anselmo. Eu estava vendo uma entrevista de um dos líderes globais da KPMG. Eu não me lembro exatamente de que setor ele era, mas ele dialogava muito com esse tema que a gente está falando. E ele muito sabiamente disse que a corrida pela IA, a IA acelerou a necessidade da gente ter mais energia, né? A gente precisa correr atrás disso, mas ela também, por si só, é uma solução para o problema, porque ela também nos ajuda a encontrar outras fontes de energia limpas que não contrariem tanto a pauta ESG. Então é mais uma questão de intenção mesmo, né? A IA não é o problema, ela pode prejudicar o cenário ESG se a gente não olhar para isso com intenção, né? Exato. E essa questão da energia nuclear, né, Anselmo? Eu não lembro se foi a Microsoft ou a Meta que comprou uma usina que estava abandonada, fechada lá nos Estados Unidos. Só para a gente entender o tamanho do buraco, né? E realmente a energia nuclear ela é polêmica, né? Se você pegar partes dela, a energia nuclear é uma energia térmica, né? Então você trabalha com água, com vapor, tudo, mas uma pedrinha daquele tamanho gera é, é, muita energia para gerar muito vapor. Então, polêmico, né? Porque também o problema é a pedrinha, né? Onde você joga a pedrinha fora depois que você ativou ela. E, Olivia, eu vou falar com você agora, você está muito quieta hoje, né? Você tá tímida, né? Do assunto, mas assim, Um tema polêmico, né? é polêmico, né? Mas enfim, o Brasil surge nesse cenário, né? Uma vez Uhum. que a gente tem uma matriz energética renovável, capacidade de expansão. Muitas vezes a gente não consegue injetar tudo Tem períodos do dia que tem tanta energia que a gente não consegue injetar tudo na rede. Olha que loucura, né? Mas pode ser a próxima bola da vez aí de infraestrutura, né? O Brasil, segundo o pessoal que trabalha com hidrogênio verde, agora estamos falando de amônia verde, né? Que vai ser a Arábia Saudita, né? Das energias renováveis e verdes do mundo, né? Mas e aí, né? Como que fica essa questão para o Brasil? Eu vejo que o Brasil ele tem um potencial gigantesco nesse sentido, né? Só para trazer alguns dados aqui para a mesa, né? Hoje a gente processa ainda cerca de 60% dos dados brasileiros fora do Brasil, né? E ao mesmo tempo que a gente tem essa vantagem competitiva gigante, que é 90% da matriz energética brasileira é renovável. Então, assim, enquanto a gente está comentando aqui, né, que os Estados Unidos estão tentando descarbonizar essa rede, estão olhando muito para combustíveis fósseis ainda, além da gente ter todo esse potencial, a gente tem ainda isso que você comentou, né, Abreu, que a gente desperdiça, são 20% da nossa geração elétrica,
por falta de demanda, por gargalos na transmissão. Então, a gente tem observado aqui movimentos significativos, né? A gente acompanhou aí nos últimos tempos uma nova política nacional de data centers, que o pessoal está chamando de Redata, e tem sido vista com ótimos olhos pelo setor de tecnologia, exatamente como uma oportunidade para mudar isso tudo, né? O Brasil já é o segundo, na verdade ele é o primeiro na América Latina, né, em concentração de data centers. Eles estão muito mais centralizados aqui no estado de São Paulo, mas principalmente aqui no estado de São Paulo ainda tem muitas essas oscilações energéticas que realmente acabam prejudicando esse desenvolvimento, né? Mas com essa política nacional, a Redata, e aí, né, que implica ali incentivos fiscais, uma exigência que 10% da capacidade fica aqui no mercado brasileiro, tem uma grande potencialidade aí de atrair investimentos globais do pessoal que está procurando energia limpa de verdade, né? Então, precisando buscar essa oportunidade de ter uma capacidade de escala com baixa pegada de carbono, né? Então, transformar um pouco essa perspectiva a partir de um mercado que eu vou brincar que a gente está com a faca e o queijo na mão, né? Então, a gente já tem pesquisas que falam que a pegada de carbono brasileira é 10% menor do que a dos Estados Unidos. Então, assim, tem bastante coisa para ser explorada aí. E, inclusive, tem um episódio do Futuros, eu não lembro se foi o último da segunda temporada ou o primeiro da terceira temporada, que a gente está falando a IA como ela é, que a gente fez lá em Manaus com o Daniel e com o Marden. O Marden até comenta essa questão do delay, né? Pelo menos Manaus tem um delay, já mesmo usando os data centers aqui no São Paulo, dá um delay para Manaus, né? Ou seja, ainda falta essa questão de mais data centers, né? Então foi muito nessa linha que você comentou, né, Lívia? É uma questão de soberania, né? Tem toda uma questão de LGPD que os dados de brasileiros não podem sair do Brasil, né? Antigamente eu tinha esse negócio de nuvem e tal, mas hoje em dia, com a situação geopolítica que a gente está, o Irã podendo fechar ali o estreito de não é Ortiz, Hormuz. Eu tô com Ortiz na cabeça, Ortiz é outra, é padaria Ortiz, né? Vai ver que eles estão concordes. E olha só como que fica toda essa situação. Então, hoje eu já sou um defensor de termos essa infraestrutura também nacional, porque senão, como é que fica? Você pode ficar sem os seus dados, né? De repente. Então, TikTok, que os Estados Unidos implicou, né, por ser chinês pegando dados de americanos, e o contrário, né? Agora, essa aquisição da Meta, do Manus, que o governo chinês falou: opa, pode parar. Ah, mas vocês estão falando de energia. Cara, é tudo soberania, né, Anselmo? A verdade é essa, né? Tudo soberania. E só para trazer dados, acho que importantes aqui, Marcelo, que você falou, a usina nuclear que comentamos agora há pouco, que você mencionou, a Microsoft contratou a usina nuclear Three Mile Island. A usina nuclear estava desativada desde 2019, mas a Microsoft fez um contrato de 20 anos com essa usina para que reativassem a usina e essa usina fornecesse então energia para os servidores da Microsoft. Em paralelo a isso, fazendo referência ao começo do nosso tema aqui, da nossa conversa, o Trump liberou um financiamento no valor de US$ 1 bilhão para a empresa dona da usina nuclear, efetivamente para usar esse dinheiro para reativar a usina. Então, assim, é soberania nacional mesmo, não é? O governo americano tinha o dinheiro do bolso para efetivamente garantir que a energia esteja disponível, né, para que as empresas rodem os seus modelos e se coloquem numa posição de vantagem na corrida. É isso.
E a leitura, assim, desse cenário, ela nos mostra realmente isso, né, que esses movimentos que já estão acontecendo, né, lembrando que isso foi lá no início de 2025, agora a gente ainda está vendo esses impactos, né, já faz a gente entender um pouco melhor desse poder aí de poder priorizar contratos, controlar ali distribuição de materiais, né, então remover ali algum, sei lá, algum gargalo que tenha financeiro, regulatório, enfim. Então, é soberania, é economia de guerra, né? E a gente está falando de quase uma estatização estratégica, podemos falar assim, mas não vou me aprofundar muito nesse tema, Tá só driblando a trazendo ali polêmica. trazendo o problema para a mesa, mas porque não tem como, né? Quem vencer essa corrida vai vencer ali questões de domínio, de poder aí geopolítico, de moeda, de economia. Então, o debate ele tende a se ampliar cada vez mais, né? E aí comentar um ponto, né, que a gente estava lendo aí para se preparar para esse episódio e fala um pouquinho sobre uma prática que chama destilação, que estava incomodando os Estados Unidos, que a China vem, eles trouxeram até como um argumento para poder ativar, né, o DPA, falando que existe uma prática chamada destilação, que basicamente as empresas chinesas estão usando algumas contas para consultar os modelos de IA estadunidenses para ter ali, para treinar os próprios modelos e ter um desenvolvimento mais rápido para uma fração menor de custo. Aí os Estados Unidos traz assim, tá, mas estou investindo aqui trilhões em P&D, o Vale do Silício está aí há tantos anos fazendo isso, e vocês vêm aqui de forma desleal, usam isso para reproduzir e vencer a corrida, né? Então fica aquele debate, né? O objetivo da IA é otimizar custo e performance. Olha que interessante, né? Os Estados Unidos quer o código aberto, livre mercado, mas espera aí, não, esse mercado aqui é meu. Não, espera aí que eu vou dar uma regulada aqui. Então, é complicado. Por isso que eu falei que hoje estamos num tema bem polêmico, né? O mercado é livre e aberto, mas nem tanto, até um certo ponto. Vírgula. Basicamente é isso. Os Só se eu discursos ganhar. foram caindo. Eu ia trazer uma notícia para cá, Por mas eu tô favor. receosa de trazer, porque ninguém esbarrou nessa notícia nas pesquisas, talvez eu esteja errada, mas tudo bem, eu vou trazer mesmo assim. Porque achei impactante. Eu tava, antes da gente começar a gravar, eu vi uma notícia de que o Meta, agora em abril, uma notícia de abril, de que o Meta foi. Ele firmou parceria com uma startup chamada Overview Energy para buscar energia limpa do espaço. Vocês viram isso? É uma. Eu não vou saber explicar o que eles estão fazendo de diferente, mas acho que está previsto para começar as demonstrações em 2028. Ó, se alguém souber que se eu estiver falando besteira, alguém responde por e-mail. Boa. A saída Pra pela gente, tangente, né? pra gente dar aquela turbinada no futuros, né? Mas a energia que vem do espaço é energia solar, né? O sol tá lá no espaço e Ah, traz energia Marcelo, pra gente, é isso? Né? coloca o bumbo aí. Não, eu vi que tinha. Quando eu li a matéria, eu vi que era um pulo do gato, assim, que a energia ia ser meio que colhida, assim, qualquer expressão, de forma ininterrupta. Então, que ia ser, assim, muito vantajoso para eles. Eu trouxe essa notícia só como um exemplo de que a gente não precisa necessariamente olhar esse movimento com olhos ruins para a ESG, né? Dá para a gente buscar outros recursos também. O Meta está indo para o caminho oposto do que a gente está olhando o discurso do Trump, né? Mas, ô Andressa, eu preciso te dizer que, assim, a startup não, que você trouxe, a notícia que você trouxe da startup, não é um negócio muito maluco, não. Aliás, falando em malucos, né, a gente tem que citar Elon Musk. O Elon Claro. Musk tem uma estratégia de que nos próximos 36 meses eles vão conseguir efetivamente levar data centers para o espaço. Tá? Então, eles vão colocar os data centers literalmente orbitando, né, a Terra, num conceito, fazendo referência ao que o Marcelo disse, né, com energia ininterrupta, porque no espaço você pega o Sol 100% do tempo. Tá? Então, a ideia de que esses data centers consigam ficar lá
resolvendo resolvendo dois problemas: a energia e também a temperatura com que esses data centers trabalham, certo? Então, você não gasta dinheiro resfriando, ou você não gasta mais energia resfriando os data centers. Então, Elon Musk tem essa ideia, obviamente não sabemos quanto é viável, mas que, de certa forma, como ele controla o SpaceX, e o SpaceX conseguiu fazer foguete da ré, por que não, efetivamente, não é, transportar os data centers para o espaço e efetivamente conseguir uma vantagem competitiva nessa ideia da energia. Já pensou, daqui a 50 anos, você olha pela janela, nossa, que nuvem é essa? Ah, não, não é nuvem, são os data centers do Elon Musk passando aqui, cobrindo o sol. Ah, não, agora é o da Microsoft. Jesus, hein? Porque Brincadeira isso de gente grande com pode ser muito uma dinheiro. loucura. Eu, para fazer o encerramento aqui do nosso episódio, gente, a gente sempre vem falando da corrida, né? Corrida do IA, quem vence, quem vence. Mas, gente, eu acho que isso já não é mais uma corrida há muito tempo. Não se trata mais de corrida de 100, 200 metros de sprint. Para mim é uma maratona. É muito mais uma corrida de fundo, uma corrida de quem tem fôlego, traduza fôlego, energia, dinheiro, né? Recursos, para continuar evoluindo. E, sinceramente, eu acho que a gente vai ver essa maratona durando anos, porque vai continuar essa questão de hoje o meu modelo é melhor, daqui a pouco não, daqui a pouco entra um país, sei lá, da Europa, já traz um modelo novo e assim por diante, novos entrantes. Cara, tudo pode acontecer nessa maratona. O interessante é que eu acho que a gente só está vendo o começo dela. A gente está achando que está no fim, mas eu acho que a gente está vivendo apenas o começo. Pessoal, então esse foi o nosso episódio do Futuros Beats dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Digam lá, põem seus comentários, sugestões para próximos episódios e nos encontramos novamente na semana que vem. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.